Bem-vindo de volta. Nessa aula eu quero falar mais sobre exportação e importação de módulos em React, porque é algo que nós vamos fazer ao longo de todo esse curso, então é importante que você saiba exatamente o que você está fazendo e não vá apenas no achismo. Bom, basicamente eu quero falar sobre os dois tipos de exportação e exportação, a exportação padrão e a exportação nomeada. Na exportação padrão, nós utilizamos a declaração exports default e só pode haver uma exportação padrão por módulo / arquivo, porque cada módulo é um arquivo. Então, nesse arquivo, nós só podemos usar export default uma vez. E como ele é exportado de forma padrão, nós podemos importar essa exportação com qualquer nome. O nome que nós damos para a função, por exemplo, que é exportada, não vai interferir no nome que nós utilizamos para importar essa função. Vamos rever aqui isso no Visual Studio Code. É praticamente o mesmo projeto da última aula, eu apenas aumentei aqui o tamanho da fonte e alterei minimamente esse componente app. Bom, vamos começar criando um novo componente. Esse novo componente eu vou criar dentro de uma pasta chamada Components. Então, dentro de SRC, eu vou criar uma nova pasta, Components, e dentro de Components, eu vou criar aqui um componente chamado main, por exemplo, main.jsx. Um componente, esse módulo vai ter um componente só, um componente React só, que vai ser uma função, function, chamar lá de main, e ela vai retornar return um H1 hello from main. E como tem uma função só, eu posso exportar de forma padrão. Então, export default main, salvar, e aqui no app eu vou importar esse componente main from ponto barra component, na pasta components barra main, e aqui corrigindo o que eu falei na última aula, não precisa explicitamente colocar ponto .jsx. Bom, para utilizar esse main aqui, basta declarar ele main como componente React. Vou salvar e vamos ver aqui que funciona perfeitamente hello from main. Uma outra forma de exportar de forma padrão é colocando export default na frente do function. Então não precisamos colocar aqui, basta colocar aqui export default function. Eu vou salvar. Vamos ver que não deu problema. Não posso colocar dois export defaults. Vou botar export default uma outra função aqui, vai dar problema. Bom, a outra forma de exportação é a exportação nomeada. Ela nos permite exportar diversas funções, diversos componentes React que estejam num único módulo, num único arquivo. Para isso a gente usa a declaração exports e, entre chaves, as funções, os componentes que queremos exportar. E, quando formos importar esses componentes, nós devemos utilizar o mesmo nome que utilizamos para a exportação. Vamos ver isso no código. Aqui eu vou criar um outro módulo dentro de Components, new file, chamado others.jsx, por exemplo, e aqui vai ter duas funções, function, header, return h2 hello from header, uma outra função, function, footer, return h1 hello from footer. Vou mudar aqui h1 para h2, só para diferenciar. Bom, e agora? Não posso exportar as duas como padrão, mas eu posso exportar de forma nomeada. Export entre chaves, header, footer. Vamos agora importar esses componentes, dois componentes lá no app. Então aqui nós colocamos import, novamente entre chaves, header, footer, from, aqui é a mesma coisa, ponto barra components barra others. Para utilizar, basta utilizar o nome, header, e aqui, footer. Vou salvar, vamos voltar aqui. Vamos ver que está funcionando. Hello from header, hello from footer. É possível misturar exportações padrão com exportações nomeadas? Sim, é possível. Desde que a gente só tenha uma exportação padrão por módulo. Vou voltar aqui no others e vou criar mais uma função, vou dar o nome de standard para ela, e aqui return h1 hello
from standard. Se eu quiser exportar de forma default, tem aquelas duas formas, ou aqui eu coloco export default, ou aqui embaixo, export default standard. Como eu importo ela no app, da mesma forma que importamos o main, ou numa outra linha, ou aqui nessa linha mesmo, padrão, vírgula, veja que eu estou dando um outro nome, padrão, lá eu chamei de standard, aqui é padrão, não tem problema, e aqui em cima eu vou colocar padrão. Vou salvar, vamos voltar lá no navegador, vamos ver que aqui está certinho, hello from standard. Então, existem essas duas formas de exportar e importar, padrão ou nomeada, e é importante que você entenda bem como elas funcionam para não se confundir ao longo do curso.